Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma ação do projeto Aula em Casa. Eu sou a professora Socorro Ferreira e vou contribuir aqui com você com a nossa aula de Geografia para o 5º ano. Vamos lá, minha diretora, ver qual é o nosso eixo de hoje. O nosso eixo será o estado do Amazonas. O nosso conteúdo: formação da população, pluralidade cultural, os primeiros moradores da região, indígenas. E vamos ver o que você vai aprender hoje, qual será a habilidade. Conhecer a origem e a formação da população no estado do Amazonas. Agora se organiza tudo bem bonitinho aí, porque é hora de estudar! Crianças, eu quero que vocês observem aqui a estrutura, né, dessa imagem que nós vamos mostrar para vocês. Vamos lá. Esse é o nosso estado do Amazonas. Ele possui 62 municípios, mais de 4,1 milhões de habitantes, está localizado na região norte, é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Sua capital é Manaus, sendo o maior estado do país em extensão de terra. Observa aí também que nós temos a bandeira do estado do Amazonas. Olha as cores dela. O branco simboliza a esperança, o vermelho, as dificuldades superadas, e as estrelas que estão aí significam o quê? Os municípios da época. E professora, como é que é formada a população do estado do Amazonas? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população do Amazonas é formada assim, crianças, olha, presta atenção, por pardos, por brancos, indígenas e negros. Aí olhem só, professora, como que foi formado aí o termo pardo? É da mistura de quem? Do branco com o negro, do branco com o índio e do negro com o índio, tá bom, crianças? Então, olha só, observa. O termo pardo foi formado pela mistura dessas pessoas, de cores de pele. Agora, vamos ver aqui essa outra imagem. Olha só que imagem maravilhosa. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, crianças, olha, nessa população que está aqui. Nós temos representação africana, indígena, asiática e europeia. Professora, mas por que a senhora colocou eles aí? Nós colocamos ele porque quem está convidando aí esse povo são os indígenas, né? Para representar o que, professora? A pluralidade cultural, que está relacionada com a multiculturalidade de uma nação. Ou seja, quando se encontram reunidos no mesmo espaço, tipos de manifestações culturais e tradições diferentes, viu, crianças? Observem, olha. O índio tem os seus hábitos, né, os seus costumes e sua cultura, assim como essas outras pessoas que estão postas aí. Então, se eles convivem aí, todos têm que se respeitar, como nós vamos ver aqui, olha. Para viver de forma democrática numa sociedade plural, é primordial, crianças, o respeito aos diferentes grupos culturais neles existentes, pois sabemos que a população do Amazonas e também a brasileira inteira, né, é formada por diversas etnias, bem como vários imigrantes de diferentes países, como nós estamos vendo aqui. Então, pluralidade cultural é quando você convive nesse ambiente, mas você respeita o quê, professora? A cultura do outro. Continuando, o início da colonização da região norte se deu pelo explorador espanhol Francisco
Francisco de Orellana, crianças. Olhem só. A viagem foi descrita apontando as belezas e possíveis riquezas do local. Durante essa expedição, ocorrida em que época, professora? Em 1541 a 1542, os espanhóis teriam encontrado as mulheres amazonas guerreiras, sobre as quais há muita fantasia, mitos e folclores. Continuando aqui, crianças. No dia 5 de setembro de 1850, foi criada a província do Amazonas, desmembrada da província do Grão-Pará, né? Apesar da grande conquista, a população da época sofreu bastante, pois desde o período colonial da América Portuguesa, desenvolveu-se uma complexa estrutura social. Agora, olha aqui para a professora, crianças, observem, olha, mais ou menos do período que o Francisco Orellana começou a explorar o Amazonas até aqui, deu mais ou menos aí aproximadamente 3 séculos. Né, muito tempo. E aí o Amazonas, ele era dependente de quem? Do Pará. Tudo que ele fazia, ele tinha que pedir permissão para o Pará. Então, vocês devem observar aí como o Amazonas sofreu, né? Agora, volta aqui comigo, vamos lá. E quem foi a pessoa, né, que ajudou bastante esse processo? Quem foi? Foi o João Batista, o primeiro presidente da província do Amazonas, que lutou pelos nossos direitos. Mas apesar de tudo, crianças, nessa época, tinha aqui, olha, uma formação complexa de sociedade. No topo estava quem, professora? Os grandes proprietários de terras e ricos comerciantes, geralmente de origem, o quê? Portuguesa. No polo inferior, os escravos, olha só, os índios, né, capturados e negros, trazidos de onde? Da África. Pesquisas arqueológicas revelam ocupações pretéritas por grupos paleoindígenas de caçadores, coletores, datada a cerca de 11.200 anos, crianças. O momento de maior desenvolvimento humano nessas terras ficou conhecido como pré-colombiano tardio. Os arqueólogos definem essas sociedades como cacicados complexos. As pesquisas informam que constituíram chefias centralizadas na figura do cacique, como nós estamos vendo aqui. Os caciques tinham como meta dominar territórios, dessa forma organizavam constantemente os seus guerreiros. Verificou-se também o domínio de técnicas de produção de cerâmica. Foram encontradas urnas funerárias elaboradas associadas ao culto de chefes mortos. Acredita-se também na monocultura, que ela era praticada ali, além da caça, da pesca, da produção de raízes e armazenamento de alimentos. Observou-se também que o Amazonas era habitado por povos de diferentes famílias linguísticas, entre eles os caribes, os tupis-guaranis e outros grupos étnicos menores. A Amazônia serviu como moradia e sustentação dessas sociedades por cerca de 2.000 anos, tendo havido o que, professora? Um retrocesso com a chegada dos europeus. Aí a população aqui da região, ela foi sumindo dos cacicados. E como aconteceu isso, professora? Aconteceu assim: eles entraram em guerras, conflitos com os portugueses e espanhóis, a escravidão, a morte por doenças contagiosas, fuga, né? Formação de outros grupos ali para onde eles se esconderam. E a região ficou conhecida aqui, que eu vou mostrar para vocês, olha, como a cabeça do cachorro, é uma área situada no extremo noroeste do Brasil, estado aqui do Amazonas, em região de fronteira com a Colômbia e a Venezuela.
É assim conhecida por causa do desenho formado pela linha da fronteira brasileira com os países vizinhos, que lembra o formato de uma cabeça de cachorro. Agora, crianças, olhem só, né, para fechar esse momento especial aqui dessa cultura maravilhosa que é o povo da floresta, os nossos indígenas, eu vou chamar uma representação desse lugar que eu acabei de citar para vocês. Eu pedi para esse representante falar em língua portuguesa para vocês compreenderem bem o relato dele sobre essa vivência do povo indígena aqui na nossa região, na região do Amazonas. Vamos ver o vídeo? Na região da cabeça do cachorro, nós do tronco aruaque, tronco tucano, vivemos sempre em harmonia com a natureza, com a nossa cultura, mitos e lendas. Cada etnia e seu clã com seu território limitado através de pedras, serras e rios, tendo como liderança nosso cacique, e em questão de saúde, pajé, jovens treinados para a batalha desde cedo através de rituais. Em forma de rituais, as mulheres também eram preparadas para a vida, que nas aldeias começa cedo. Até que um dia aparece o não indígena, com sua crença, sua cultura, afirmando que a nossa cultura não era boa para nós. Usando batina, falando língua estranha. Começaram a impor e exterminar nosso conhecimento. Criavam um internato para domesticar o ser selvagem, dito por eles, e purificar o impuro. Grandes pajés começaram a fugir para muito longe. Caciques se revoltaram, entram em conflito com o não indígena, mas não tinham poder de fogo. Vivíamos com respeito à natureza. Pedras preciosas, tinham muitas nos igarapés e cachoeiras. Os parentes levavam para os missionários e eles levavam para suas terras. Muitos dialetos foram extintos. Os mais velhos foram morrendo e com eles grande conhecimento indígena do seu povo e clã. Mas na minha geração foi diferente. O pouco que restou do conhecimento ancestral das etnias da cabeça do cachorro é passado dentro da escola. Dialeto tucano aprendemos a escrever. Tudo isso foi um impacto muito grande nas nossas vidas. Porém, nos adaptamos. Hoje em dia estamos em todos os lugares do nosso país, chamado Brasil, defendendo nossa cultura e conhecimento ancestral. Cada corajoso como eu assume o que realmente é e enfrenta de frente a discriminação e avança cada dia nesse mundo globalizado. Meu nome é Osmar. Entariano do terceiro clã é Cariátana, o que quer dizer segundo filho do trovão. Sou de Ouaretê, que em português é Cachoeira da Onça, em Entariano, Yavipani, e em tucano, Yaivapoia. Viram, crianças, que relato maravilhoso foi realizado aí através do índio Osmar, né? Então eu quero que vocês observem aqui, olha, os povos da floresta realizaram imensas contribuições para a sociedade, especialmente aonde, professora? Olhem só aqui, ó. Na agricultura, vamos ver mais em quê? Nos costumes, dormir em rede, tomar banho de rio. Na língua portuguesa, tantas palavras maravilhosas foram acrescentadas dentro da nossa língua, né? Nas lendas, lenda do Guaraná, lenda da Vitória Régia. Em que mais, professora? Eles também ajudaram, né, na conquista, eles ajudaram os portugueses a lutar contra os espanhóis para que nós pudéssemos dominar esse território que nós temos hoje. Além disso, na mestiçagem, olhem só, a maioria aí do povo, né, da região norte é o quê?
é parda, porque ocorreu a mistura ali de quê, professora? De culturas, né? Ocorreu ali a mistura de pele, aí foram formando o quê? Os negros com os índios, os brancos com os negros, e formou o quê? A cor parda. Como já verificamos, a cultura na região norte, ela é de influência o quê? Indígena, africana e europeia. No estado do Amazonas, a predominância de quê, professora? Indígena, manifestando-se na tradição oral, no artesanato e especialmente na culinária, crianças. Entre os eventos maravilhosos que nós temos aqui nessa região, nós temos a festa típica mais conhecida, que atrai visitantes, né, do mundo inteiro, que é o Festival Folclórico de Parintins. O que é isso, professora? É um duelo, né, a céu aberto, entre duas gremiações. Quais são elas, professora? O boi caprichoso e o boi garantido. O que eles fazem lá? Eles fazem um duelo nessa cidade chamada de Parintins. Agora presta atenção, acompanhe aqui comigo nesse vídeo para você ver como é que é esse duelo. Parintins, uma pequena cidade a 420 quilômetros de Manaus, se tornou emblemática por abrigar um dos maiores eventos de cultura popular do Brasil. O Festival de Parintins começou oficialmente em 1965. Tudo começou por conta de uma rivalidade entre dois grandes grupos de boi-bumbá. O grupo do boi caprichoso, de cor azul, e o grupo do boi garantido, de cor vermelha. O que era uma festa humilde ganhou proporções épicas e hoje acontece em uma grande arena chamada de Bumbódromo. O espetáculo chega a atrair mais de 100 mil pessoas e é considerado um dos maiores eventos de cultura popular do Brasil. Ô, minha diretora, acabou a dança. Puxa vida, estava tão legal, né? O caprichoso e o garantido. Olhem só, crianças, uma dica de uma frase maravilhosa aí, hein? Seja caprichoso nos estudos, que o sucesso é garantido. Agora que você já aprendeu bastante coisa sobre a nossa região norte aqui, sobre o nosso Amazonas, eu convido você para o nosso Exercitando. Vamos lá? Crianças, olhem só, vocês estão bem espertinhos aí, prestando atenção em tudo, né? Então, vamos para a questão número 1. Segundo o Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, quais os principais grupos étnicos formadores da população do estado do Amazonas? Vamos lá para as alternativas. Sei que vocês estavam espertos, né? Letra A, pardos, brancos, indígenas e negros. Letra B, brancos, indígenas e negros. Letra C, pardos, brancos, indígenas. Ou letra D, indígenas e brancos. Agora vamos para a questão número 2. A pluralidade cultural está relacionada com a multiculturalidade de uma nação, ou seja, quando encontram-se reunidos em um mesmo espaço vários tipos de manifestações culturais e tradições diferentes. Vamos ver aqui as alternativas. O que é necessário para que possamos vivenciar essa pluralidade? Marque a resposta certa. Letra A, etnocentrismo. Letra B, xenofobia. Letra C, respeito. Letra D, isolamento social. Antes de você ir aí para as suas anotações, crianças, eu quero que você pegue rapidinho um dicionário e pesquise aí, olha, o significado dessa palavrinha aqui, que eu estou marcando para vocês, ó. Etnocentrismo e também xenofobia. Agora, olha aqui para a professora. Presta atenção, você vai pesquisar o significado dessa palavra e já nós voltamos para ajudar você a responder essas questões. Fica atento!
Arrumou o caderno bem bonitinho para tirar aquela foto maravilhosa para mandar para os nossos queridos professores. Então, vamos lá resolver as nossas questões. Questão número 1. Segundo o Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, quais os principais grupos étnicos formadores da população do estado do Amazonas? Vamos para as alternativas. Eu estou ouvindo gente vibrando aí dizendo que é a letra A. Será que é mesmo? Vamos lá, minha diretora! Perfeito, vocês estão muito espertinhos, né? Vamos para a questão número 2. A pluralidade cultural. Olha que palavra bonita, né? Pluralidade cultural. Está relacionada com a multiculturalidade de uma nação, ou seja, quando encontra-se reunidos em um mesmo espaço vários tipos de manifestações culturais e tradições diferentes. Vamos lá para a alternativa, continuando aqui. O que é necessário para que possamos viver essa pluralidade? Marque a resposta certa. Vamos ver aqui, vamos ver. Antes de marcar a resposta certa, eu quero que você olhe aqui para a professora. Professora, o que é etnocentrismo? Vocês foram lá pesquisar? Etnocentrismo, essa palavrinha aqui, ela quer dizer o quê? Etno deriva de etnia. Etnia, né? E etnia está voltada para costumes, está voltada para cultura, né? Hábitos. E aí, quando uma pessoa é etnocêntrica, aqui, ó, é aquela pessoa que acha que a sua cultura, olha para a professora aqui, ela acha que a sua cultura é superior às das outras. Então, ela acha que a cultura dela é a única certinha, tá bom? Então, essa questão aí já não é. Continuando aqui, ó, xenofobia. Xenofobia é quando aquela pessoa, olha para a professora aqui, é quando há atitudes de repúdio, né, ao estrangeirismo, né? São pessoas que, por exemplo, assim, elas não aceitam pessoas vindas de outro país. Por exemplo, eu moro aqui no Brasil, eu não aceito uma pessoa que veio do Japão, eu não aceito uma pessoa que veio dos Estados Unidos. Ela tem o quê? Ela tem uma antipatia por pessoas de outras culturas, de outro quê? Países, né, do estrangeiro. Então, essa aqui também já não é, crianças. Agora, isolamento social. Isolamento social, olha aqui para a professora. Isolamento é o que está acontecendo conosco hoje, né? Nós estamos necessitando ficar isolados para nos preservar, para ter uma saúde melhor, para não pegar coronavírus. Então, qual seria a resposta correta? Vamos lá, minha diretora, solta aí. A resposta correta é respeito. Olha aqui para a professora. Então, para nós vivermos uma sociedade plural, nós temos que respeitar todas as culturas existentes nelas. Agora que você já resolveu essas questões, já copiou bonito, guarda tudo aí e vamos para o resumo dos nossos conteúdos. Crianças, olha, hoje nós vamos finalizar o nosso resumo dos conteúdos com o jogo Tiro ao Alvo. E eu vou chamar aqui para me ajudar o Cauê, o índiozinho. Vamos ver o que ele vai mostrar para nós aí no seu alvo. Vamos lá, Cauê. Olha, o Cauê atirou e colocou aí para nós o que? A formação da nossa população do estado do Amazonas. Como é que ela é formada? Ela é formada por pardos, brancos, índios e negros. Que mais, Cauê, nós temos aí? Cauê tá muito bom de tiro. Olha só, pluralidade cultural nós aprendemos hoje. O que significa isso, não é, professora? Pluralidade cultural é quando existem ali várias pessoas, várias culturas diferentes, né? Como, por exemplo, nós vimos o europeu, o africano, o asiático e o indígena. Quando essas pessoas convivem em harmonia, com respeito cada uma, observando os costumes, as atitudes, né? A cultura do outro, mas respeitando, isso chama-se
pluralidade cultural. E agora vamos ver o que o Cauê mais vai mostrar para nós. Vai lá, Cauê, arrasa, menino! Vamos lá. Olha só, os primeiros moradores daqui da região, né? Os primeiros moradores do estado do Amazonas. Quem foram, professoras? Nós vimos aqui que foram os indígenas. Crianças, olha, deu dó. Só de pensar o quanto esse povo sofreu na mão de quem? Nas mãos dos colonizadores. Mas nós vimos que, apesar de tudo, esse povo da floresta, ele venceu. Está muito bem representado hoje, não só aqui no Amazonas, mas no Brasil inteiro. E nós temos muito orgulho de poder participar disso. E agora que a gente já aqui fez o nosso resumo dos conteúdos, eu convido você para as nossas considerações finais. Vem comigo! Olha que imagem linda! Eu estou aqui na posição de princesa para mostrar essa imagem maravilhosa para vocês. E eu vou pedir aqui uma inspiração, né, para falar, porque olha, a responsabilidade de hoje foi grande. Falar do povo da floresta não é fácil não, gente. Eu quero que vocês observem aqui, olha, essa imagem maravilhosa. Ela demonstra o quê? A formação do povo do Amazonas. E olhem, crianças, tem um livro maravilhoso que eu gosto muito de ler, que é Mateus, que ele diz assim, ó: quando alguém bater na sua face direita, ofereça também a face esquerda, né? Quando Mateus cita essa frase, ele não quis falar de violência física, ele quis falar de amor. Você alguma vez na vida já sofreu algum tipo de agressão oral, física, gestual e outras coisas? Você ficou triste, né? Então, você deve refletir essa frase. Quando alguém lhe trata mal, você oferece a outra face. Qual é a face, professora? A face do amor, a face do bem, de querer bem as pessoas, de tratar bem as pessoas. E foi exatamente isso que o índio fez. Observem nessa imagem. Você acha que ele está assim tão bonito, feliz aí? Por quê? Na época da colonização, eles sofreram bastante. Foi uma luta sangrenta, mas eles superaram. E hoje, esse povo, que foi chamado muitas vezes de bárbaros, de civilização atrasada, atualmente, olha o que eles nos mostram. Eles nos mostram a outra face. A face de quê, professora? De uma cultura complexa, né? De valores, de costumes e de respeito à natureza, como está aqui, olha, na orelha da professora Socorro. Olha o respeito do índio, olha, ele retira da natureza o suficiente para a sua sobrevivência e não para maltratá-la. E é essa face que ele mostra para nós, a face da superação, da sustentabilidade, do amor à natureza. Algo que todo brasileiro ou todo ser humano do mundo inteiro deve fazer, que é respeitar a natureza, respeitar a cultura do próximo. Só assim nós viveremos melhor. Muito obrigado por prestigiar nossa aula de hoje. Eu quero pedir assim, encarecidamente em nome do Projeto Aula em Casa, que você tenha muito cuidado com a sua saúde, utilize a sua máscara, use álcool em gel, se proteja, só saia se for necessário. Assim, nós estaremos todos a salvos e logo, logo estaremos de volta, retornando para a nossa escola, de forma presencial. Muito obrigada, professora Marielle, que cedeu aqui todo o equipamento, todo o acessório indígena, ao senhor Osmar e a todo o projeto Aula em Casa, que é sensacional, que nos ajuda muito a organizar. Outro agradecimento importante é às famílias maravilhosas que estão ajudando a todos os educadores e os nossos educadores, guerreiros, que estão ajudando nossas crianças. Beijo, moçada!